já estou aqui sentada porque bastam chegar os dias de festa, como é o caso do carnaval, né? Que muita gente já associa a folia com a bebida. O problema é quando ela acontece em excesso. E em quanto tempo já se pode sentir os efeitos do álcool no organismo? É um assunto tão sério, precisa realmente ser debatido, porque a gente sabe que ele está aí, né? A venda é livre. Então, para conversar com a gente sobre o assunto, está aqui o médico neurologista Felipe Ibiapina do Reis. Muito obrigada pela presença, doutor. Boa tarde. Boa tarde, eu que Inclusive, agradeço. se você aí que assiste tem algum comentário a fazer, quer falar sobre o assunto, pode mandar aqui para a gente pelo nosso WhatsApp. Doutor, eu começo perguntando então sobre essa questão justamente do excesso. Todo mundo sabe, faz mal, né? Mas os efeitos, eles já são imediatos? Bem, nessa época de carnaval, culturalmente, nosso país sofre muito com esse excesso de ingesta de bebida alcoólica, inclusive por jovens e adolescentes. E os efeitos do álcool, eles são notáveis nos primeiros minutos após a tomada da bebida alcoólica. Para vocês terem uma ideia, com 30 minutos de chegada do álcool no estômago, ele já começa a ser absorvido e já começa a circular na corrente sanguínea. Em 30 minutos? Em 30 minutos já podemos notar efeitos se iniciando da intoxicação pelo álcool. E é lógico que os efeitos, as consequências da ingesta são dose dependentes. Quanto maior a dose, mais efeitos nós notamos. E o álcool ele continua sendo absorvido não só no estômago, mas ao longo de todo o trajeto, ao longo do intestino. E ao longo dos minutos seguintes, horas, nós vamos observar alterações de comportamento, nós vamos notar inicialmente uma alegria, uma euforia excessiva, seguida, portanto, de alteração de comportamento, impulsividade, às vezes agressividade, pode acontecer também, chegando até o estágio pior, que é o coma alcoólico. Pois é. A gente separou aí alguns tópicos para a gente conversar com o doutor, falar mais sobre o assunto. Vamos dar uma olhada no nosso primeiro, então. Aí, ó, quais as partes do corpo que são as mais afetadas? E a gente pode falar não só de curto, mas a longo prazo, né? Sim, tanto a curto quanto a longo prazo, praticamente o organismo inteiro sofre algum efeito do álcool. Inicialmente, com a ingesta, o estômago vai sofrer, o esôfago vai sofrer, então esofagite, gastrite, úlcera gástrica. Com a absorção do álcool na corrente sanguínea, ele é metabolizado pelo fígado, então o fígado pode sofrer processo de inflamação, hepatite. Ao longo do tempo, a longo prazo, um quadro de cirrose hepática, aumento do risco de câncer hepático. E o próprio cérebro. Também, como neurologista, a gente tem acompanhado bastantes pacientes que sofrem com o etilismo crônico e acabam incorrendo com risco de demência e risco maior cardio e cerebrovascular, tanto infarto do miocárdio, arritmias, picos hipertensivos, quanto também acidente vascular cerebral, pelo uso excessivo, agudo e crônico do álcool. Doutor, o fator genético, às vezes pai, mãe, isso também pode potencializar? Sim, tanto que hoje em dia não se recomenda uma dose saudável de álcool. Não, a OMS ela tirou um pouquinho dessa recomendação de que existe uma dose benéfica. Por quê? Porque tem pacientes que são geneticamente predispostos a sofrerem mais com os efeitos deletérios do álcool. Inclusive risco maior de abuso de etilismo crônico com a ingesta aguda do álcool, o que não se descrevia antigamente. Sim. Então, na verdade, não existe uma dose recomendável. Existem algumas situações, alguns estudos que mostram um certo benefício até moderada dose, mas a dose excessiva que a gente observa bastante na época do carnaval, época de festas, ela sempre está associada a um risco maléfico e um risco maior de consequências ruins para a saúde do indivíduo. E essa questão do coma alcoólico é o extremo mesmo que realmente preocupa. E isso é extremo. E o coma alcoólico geralmente acontece, logicamente, pelo excesso de grandes quantidades de álcool. Mas essa quantidade ela é muito particular. Depende da idade do indivíduo, do sexo. As mulheres são mais sensíveis do que os homens. Depende da compleição corporal. Se o indivíduo é um pouquinho mais gordinho, outro mais magrinho. Depende também da idade, como eu falei para vocês. Os jovens são mais predispostos ao coma alcoólico pela própria compleição corporal e porque o sistema nervoso central é mais sensível aos efeitos deletérios do álcool. Então ele pode entrar nesse nível de intoxicação muito mais facilmente do que um adulto. Vamos dar uma olhadinha em mais um tópico que a gente tem aí separado para a gente conversar então com o doutor hoje sobre o assunto? Ali, ó, questão dos efeitos do álcool, então. Os efeitos começam, como eu falei para vocês, 30 minutos após a ingesta. Ou seja, tomou às vezes um copo nesses 30 minutos, já começa a sentir alguma alteração de coordenação, alguma alteração da fala, ou mesmo somente pela euforia, pela alegria excessiva, que é o estágio inicial da intoxicação pelo álcool. Existem pessoas também que acabam tendo sonolência. Sim, e algumas pessoas já sentem como um dos primeiros efeitos a sonolência, mas geralmente ele vem numa segunda fase, né? Depois que passa a euforia, vem a depressão do sistema nervoso central e um dos sintomas é a apatia, sonolência, às vezes exacerbação de quadros depressivos, ansiosos, inclusive alterações psiquiátricas em pacientes que já têm uma predisposição
a apresentar ou que fazem uso de medicações para esse fim. Que aí agrava, né? Isso, e a gente vê muito essa associação de álcool com outras substâncias, né? Principalmente no carnaval, e mesmo aqueles que já fazem uso crônico de medicações, às vezes não tomam esse cuidado e acabam misturando o álcool com medicamentos de uso regular, principalmente medicamentos que alteram o humor, sedativos, antidepressivos, medicamentos para ansiedade, e os efeitos colaterais ficam mais graves ou eles correm maior risco nessa situação. Olha, tem mais um tópico. Vamos dar uma olhada ali então no tópico agora que a gente separou, que trata dos efeitos a longo prazo. O doutor falou aí há pouco alguns dos órgãos do nosso corpo que acabam sendo afetados, algumas doenças inclusive, e quando a gente diz a longo prazo, questão de 5, 10 anos já começa a mostrar? Isso. Pacientes que têm maior predisposição, com pouco tempo de uso, já começam a sofrer sintomas de gastrite, alterações gastrointestinais, esofagite, úlcera gástrica, mas para chegar realmente no nível de cirrose, requer geralmente entre 5 e 10 anos de libação alcoólica de moderada a elevada. Agora, essa do cérebro é algo realmente que afeta daí o dia a dia da pessoa, né? Sim, afeta o dia a dia da pessoa. Além da questão social, da dependência ao álcool e alterações comportamentais inerentes à própria dependência, que podem interferir na qualidade de vida do indivíduo e no relacionamento com outras pessoas, no trabalho. Além desse quadro, ao longo do tempo, o álcool tem efeitos deletérios sobre o nosso cérebro. Então, aumenta a chance de atrofia cerebral, de déficit de memória, de quadros demenciais relacionados à ingesta alcoólica crônica. E vale lembrar que o álcool, ele é uma substância calórica, mas é uma caloria vazia, Sim. que acaba induzindo o indivíduo a se alimentar menos ou ingerir alimentos de menor qualidade. Então, a própria deficiência nutricional, quadros de desnutrição podem ser secundários, pode ser mais um efeito crônico do uso crônico do álcool, que vai interferir também no funcionamento cerebral. Nossa. A gente tem mais, então, um tópico para a gente poder conversar aqui com o doutor, que é gravidez. Quais os riscos? Muitos riscos. O álcool é totalmente contraindicado na gravidez, tá? Então, não pode ser utilizado... Independente da quantidade? Independente da quantidade, ele está relacionado a alterações não só sociais e comportamentais relacionadas à mãe, mas para o feto aumenta a chance de problemas cardíacos, aumenta a chance de problemas futuros, inclusive cognitivos, tá? Alterações de aprendizado, de crescimento e desenvolvimento da criança nos primeiros meses e anos de vida. Muito cuidado, então. A gente tem mais um tópico, né? Vamos dar mais uma olhadinha? Tem mais um para a gente poder conversar aqui com o doutor. Tá aí, ó. Mais comuns com o passar do tempo, as doenças, a gente falou um pouco, né? A cirrose, a questão neurológica, a demência. Então, tudo isso é o reflexo do que já afeta o ser humano. Sim. Com o carnaval chegando aí, doutor, eu acho que dá até pra gente falar assim, ó, experimente você não beber e observar o comportamento dos outros, mas também saber que o álcool pode ser sim uma doença e que é preciso evitar, não é? Sim, é preciso tomar bastante cuidado. Até porque no carnaval, época de festas, culturalmente é mais permissiva a sociedade em relação ao uso de bebida alcoólica nessa época. Mas não podemos esquecer que é uma droga, que é uma substância que pode causar malefícios agudamente, a curto prazo e também a longo prazo, principalmente para jovens e adolescentes, que são os que mais curtem a folia, né, ou exageram um pouco mais, ou não têm um organismo preparado para a ingesta de grandes quantidades de álcool. E é lógico que sempre tomar cuidado no seguinte sentido, evitar excessos. Né? E principalmente, hidratação é importante, tá? Não ingerir bebida alcoólica de maneira alguma de estômago vazio e sempre cuidar da hidratação. Os efeitos agudos do álcool, eles incluem arritmias, picos hipertensivos. Então, pacientes que já têm algumas doenças, que são mais predispostos a efeitos deletérios, têm que tomar mais cuidado. E no dia seguinte, uma hidratação adequada. Não existe assim, um antídoto para o álcool. O cuidado é a prevenção, não ingerir bebida alcoólica em excesso, ou ingerir o mínimo possível, tá? Sempre cuidando da saúde, afinal, carnaval nós temos todo ano e a saúde é uma só. Nossa, né? É o nosso maior tesouro, nosso corpo, né? E isso que a gente está falando aqui dos efeitos que a gente está dizendo na saúde, neurológicos, sem citar a questão de trânsito, sem citar a questão da violência, a própria violência sexual. Então, você dizer não, chegar até um limite e dizer não, não é feio, tá? É cuidar de você mesmo. Tem um levantamento recente da Organização Mundial de Saúde, que atesta que 3 milhões de mortes por ano acontecem pela ingesta de álcool. E 29% dessas mortes são secundárias a acidentes de trânsito, violência, comportamento sexual de risco inclusive e suicídio. Então temos que realmente tomar bastante cuidado. Isso é um problema sério, um problema de cunho mundial, na verdade, um problema de saúde pública e que é importante
todos nós estarmos atentos, orientarmos nossos parentes, nossos amigos, nossos filhos. Verdade. Para que nessa época de festas isso não aconteça. Verdade. Doutor Felipe, muito obrigada, viu, pela vinda aqui, Eu por esses esclarecimentos. Uma ótima tarde. Obrigado.